Muito bem. Gravando, então. Vamos voltar aqui para o nosso capítulo 2. Antes, nós temos aqui o roteiro de hoje. Nós vamos fazer alguns comentários do TPC que vocês postaram. Duas pessoas vão falar da introdução 9 e 10. Eu agora estou com uma relação aqui, mas eu não sei se está atualizada. A introdução 9 eu tenho Carolina, Nuno e Bianca. Um pode falar da 9. E na 10 eu só estou com a Cristina aqui, que não vai mais poder participar. Então, se ninguém puder falar da 10, eu falo da 10 na semana que vem. Tá? E a gente fica com a 9 hoje. E depois a gente continua com as perguntas do Livro dos Espíritos. A começar pela 19, se não me engano. Isso, 19. Então, a 9, a introdução 9, Carolina, Nuno ou Bianca. Quem pode falar um pouquinho da introdução 9? Posso eu, Bianca? Então vamos, Bianca. Ok, eu e meu marido. Muito bem. Então, na introdução 9, eu vou ler aqui, né, conforme eu escrevi com as minhas palavras, que Allan Kardec explica que muitas pessoas criticam ou rejeitam novas ideias sem antes as estudar ou tentar compreendê-las. Ele ensina que o espiritismo deve ser analisado com calma, bom senso e observação, e não com preconceito. O conhecimento evolui quando estamos dispostos a aprender e a investigar. Também nos alerta que existem comunicações elevadas e cheias de ensinamentos, mas que há pessoas que podem usar a doutrina de forma errada ou fazer dela uma farsa. Por isso, cabe a cada um estudar, analisar com cuidado e usar a razão para distinguir o que é sério do que não é. Então, ele fez isso com base no início, né, das cadeiras girantes, e como ele, né, eu acredito, né, ele teve paciência, teve calma em poder discernir do que é certo e do que é errado. Observou tudo muito bem, e o que ele observou, ele tenta passar para que todos nós seguimos da mesma maneira. Porque, como desde aquela época até hoje, existem muitas farsas, né, muito misticismo de tudo isso em cima dessas coisas, porque infelizmente tem gente que sempre quer brincar, tirar proveito, às vezes se fazerem médios, se fazerem pessoas, tem pessoas que querem ser mais, né, se fazer mais por conta de uma mediunidade, e não é bem assim, né, todos temos que ser humildes e tudo, e independente de conhecimento. Então, que a gente tem que saber discernir dessas coisas para poder fazer da doutrina uma experiência e uma evolução para cada um de nós. Muito bem. Alguém complementa? Carol? Eu só vou, tudo isso que a Bianca disse, eu só vou pegar numa parte que também foi uma das, digamos, uma das segundas provas que ele fez em torno do fenómeno das mesas girantes, que muitos diziam que aquilo era um charlatanismo, e ele provou que o charlatanismo, isso também indo de encontro àquilo que a Bianca citou, que há muita gente de má fé que utiliza a pseudo-doutrina espírita para uso próprio, não é? E o uso indevido da própria doutrina, e ele provou por A mais B que essas comunicações provindas de espíritos superiores e com fundamento e com base para nos auxiliar, para nos dar a base para bom estudo, para nos ajudar, não podia ser charlatanismo, porque charlatanismo pressupõe troca monetária, não é? Sim, eu estou no curso, ela já te vai abrir o portão. Trabalhar por interesse, e ele provou por A mais B que essas comunicações, aqui embasou justamente o Livro dos Espíritos, foram provenientes de pessoas completamente idôneas,
de diversas faixas etárias, sem qualquer tipo de influência do próprio médium, porque havia, na altura, junto dessas comunicações, desse fenómeno, uma diversidade de médiums que davam respostas, inclusive, fora do âmbito do conhecimento do médium, portanto, era impossível haver algum tipo de manipulação, de misticismo, de ilusão, de charlatanismo. Pronto, basicamente era esse o capítulo 9 que eu queria só complementar para dar base da Bianca. Isso mesmo. O capítulo 9 vai falar, vai defender o espiritismo diante dos charlatães, né? Uhum. O 10, então, fica por minha conta na próxima terça-feira, já que pelo menos eu aqui na minha lista não tenho ninguém além da Krishna. E o 11 fica com a Alexandra Rocha. O 12 nós temos 3 pessoas, Alessandra, Piedade e Ernestina. Então eu vou ficar com o 10 e o 11 e o 12 vão ser apresentados pela Alessandra, Piedade e Ernestina na semana que vem. Vamos para uma revisão aqui do TPC. Todos conseguiram acessar o material que eu mandei dos resumos em tópicos? Sim. Sim. Serviu para alguma coisa? Sim. Sim. Muito bem. Aquilo ali pode ser um guia para todos os TPCs. Todos os TPCs podem ser feitos assim, dessa maneira, em tópicos, porque nós vamos treinando a nossa leitura. E depois, se vocês tiverem que apresentar alguma coisa, por exemplo, algum trabalho, já daqui a pouco vamos ter que apresentar algum trabalho, ele pode ser apresentado num PowerPoint em tópicos, como nós fazemos. Quando vamos dar uma palestra, vocês podem fazer os tópicos e apresentar a palestra. Por quê? Porque o tópico faz com que tu recordes o que tens que falar, sem a leitura textual. A leitura textual ela é restrita a algumas situações, como, por exemplo, o estudo que nós fazemos, quando não queremos dar interpretação equivocada a nenhum conhecimento. E aí fazemos a leitura textual para que cada um interprete junto com o grupo. Mas numa palestra é chato ficar lendo as coisas. Então a gente já vai treinando para quando vocês forem apresentar um trabalho individual, um trabalho em grupo aqui no curso, ou fazer uma apresentação, uma palestra em algum outro lugar. Tá? Então é por isso que eu coloquei esse material lá. Não copiem nunca trechos do livro. Sempre compreendam, leiam, compreendam e sintetizem. A cópia parece que é uma enganação a nós mesmos. Então, evitem cópia a todo custo. Ok? Vamos para as perguntas, então. Pergunta... Isso é a terceira parte, né? Isso. Terceiro tópico, pergunta A. Como podemos afirmar que o espírito seja matéria se não o vemos nem o tocamos? Estejam à vontade. Quem quiser, contribua. Vamos? Marco, posso dar 2 palavrinhas? Claro, querido. É assim, esta pergunta a mim deixa muitas dúvidas, muita confusão mesmo. A mim já foi difícil compreender que o perispírito é matéria. O espírito está a fazer de novo a mesma confusão. E para aquilo que eu li, pronto, eu não fiz o trabalho de casa, não tenho tido pontas de leio e tento interiorizar aquilo que o mais que eu consigo, mas para fazer o trabalho de casa para mim é complicado. Mas, pronto, eu li os trabalhos todos que foram apresentados e fiquei com a sensação que há lá algumas dúvidas tal e qual como as minhas. É assim, não consigo compreender como é que se pode explicar que o espírito seja matéria. Pronto, a mim é difícil de compreender. A matéria que nós conhecemos, se nós pensarmos pela nossa perspectiva da matéria que nós conhecemos,
Isso é incompreensível. Nós precisamos perceber que essa matéria da qual os espíritos são feitos, da qual compõe a matéria espiritual, é uma matéria que não é igual à nossa. Vamos começar do começo. De onde é que vêm todas as coisas? Qual é o nome do que nós conversamos no último encontro, de onde se originam todas as coisas? É do Fluido universal? fluido. Universal. Muito bem. Fluido universal. Fluido universal é matéria? Se calhar é. Sim, é matéria. É matéria. É uma matéria não tangível, né? É uma Exatamente. matéria não tangível. Exatamente. É uma matéria não tangível na nossa perspectiva. Isso. Na nossa Isso. perspectiva. Tudo se origina do fluido universal. Então, o fluido universal se transforma na medida em que a matéria também vai sendo tangível de acordo com a tua evolução. Então, nós temos aqui no nosso planeta uma matéria que é tangível para nós, mas essa mesma matéria misturada de outra forma passa a não ser tangível. Por exemplo, a eletricidade. Eu até ia falar, por exemplo, da linha Wi-Fi, tu não a vês, mas ela está lá. Pronto. E se calhar há uns anos atrás falarem em Wi-Fi à minha avó, não consigo compreender. Impossível. É bruxaria. Vocês lembram do exemplo que o Tosé deu aqui da água, dos 3 estados da água? Sim. É a mesma matéria. A composição são... a água é feita de 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. Só que quando ela é aquecida a 100 graus, ela ferve e vira vapor. E é matéria. Sim, é matéria. Colocas no congelador, no freezer, ela vira sólido. E é a mesma matéria. Portanto, o que nós não conseguimos compreender? A matéria espiritual da nossa perspectiva. Mas da perspectiva da criação do universo e da criação dos espíritos, nós podemos perceber que é uma matéria feita, composta, resultante de combinações que nós não conseguimos ainda perceber, não conseguimos entender. Então diga-me lá uma coisa, a força da água é matéria, porque senão não havia eletricidade, não é? Sim, é idêntico. É idêntico. Nós não vemos a eletricidade, sabemos que ela existe. Está aí na nossa frente. Né? A luminosidade, quando tu mexe lá na ficha e a luz acende. Como é que pode isso acontecer? Nós não vemos isso. Nós não vemos o vento. E o vento é deslocamento de matéria. Marco, é como a trovoada, por exemplo, não é? Outro exemplo. Não vemos. A trovoada já não vê, claro. O barulho, Não se vê. Só se vê ele percorre o espaço a 340 metros por segundo, a velocidade do som. Então, é matéria. E essa matéria nós ainda não estamos prontos para ver. Nós vemos a consequência desse movimento. Observas uma árvore, as folhas se mexem, está a ventar. Mas se não tiver árvore e você estiver dentro de casa, nem vai saber que está a ventar. Porque não vais ver a consequência. Portanto, da nossa perspectiva, fica mais complicado nós entendermos o espírito como matéria. Mas da perspectiva espiritual, isso fica fácil. Hoje nós vamos falar disso. Existem muitas perguntas que Kardec fez aos espíritos sobre isso. Agora, a pergunta B, ela ajuda a entender um pouco. Qual é a relação entre espírito e matéria? Quem respondeu essa? Posso dizer. Pode, claro. O espírito é inteligência,
o ser pensante, a matéria é o corpo, então o espírito usa a matéria para se manifestar, para trabalhar, para evoluir. A matéria existe para servir o progresso do espírito. Então, sem a matéria, o espírito não pode agir no mundo. E sem o espírito, a matéria também pouca finalidade tem. Perfeito. Ou seja, ambos funcionam em conjunto, Interligados. Claro. estão ligados de forma intrínseca. Alguém quer complementar a resposta da Helena? Marco, deixa-me só aqui fazer uma observação. Eu acho que o Sr. Manuel, eu peço desculpa, mas entendeu, Sr. Manuel? Entendeu aquela situação? Eu entendi, mas é assim, é difícil ainda Pois. conseguir, sei lá, Absorver. É difícil compreender. exatamente. Claro É assim, porque é assim, eu acredito que o espírito existe. Isso não tenho dúvida nenhuma. Agora, daí a passar a chamá-lo matéria é que me faz muita confusão, é só isso. Porque o espírito usa a matéria, a nossa matéria, para se fazer mostrar, para se manifestar. para avançar, para progredir. Agora, chamar o espírito de matéria é que ainda faz muita confusão. Pronto, ainda Mas é assim, Sr. Manuel, o espírito é uma matéria mais subtil, muito mais leve, percebe? Sim, Por isso é que nós não vemos, é só essa a diferença. Enquanto que a matéria que é palpável, a gente toca, não é? A gente vê, não é? Mas o espírito não, porque só vê aqueles e não vê o espírito, vê simplesmente a formação do próprio espírito e não só vê, e muitas vezes sente que pode ser aquele espírito, não é? Mas quer dizer, o espírito pode usar a matéria para poder mexer com algo, não é? Claro que ele usa a matéria, claro. Usa. O Manuel, espírito. Vamos voltar lá para o livro dos médiuns. Tu já estás lá a cursar. Exato. Lembra? Como é que nós podemos entender a aplicação do passe? O que o médium passista está a fazer ali naquele momento? Passar energia. Como é que ele passa essa energia? Sim. Através dos chakras. Também não se vê. Não. Um espírito está lá e faz passar através dele. Muito bem. Mas como é que a pessoa que está sentada a receber o passe, como é que ela recebe? Como é que ela introjeta essa energia? Através do fluido universal. Eu estou manipulando o quê? Eu estou Fluido. manipulando ali fluido universal, Claro. que está sendo alimentado pela espiritualidade, para que aquela pessoa seja, digamos, alvo de uma ação positiva. Se eu estou manipulando isso, eu estou manipulando matéria. Isso é matéria. É fluido, mas é matéria. Eu não vejo. Marco, eu posso só introduzir aqui uma coisinha a respeito da dúvida do Manuel. Claro. Se voltarmos no capítulo 2, ao início, ao número 17, a resposta está praticamente aí. No nosso estado evolutivo em que estamos, nem tudo nos é revelado. Portanto, nem tudo nos é permitido perceber, conhecer, ou ver ou sentir. Portanto, basta isso para a gente entender, ter de alguma forma a capacidade de entender que se nos é privado alguma coisa, e se nos é dito que o espírito também é matéria não visível neste momento aos nossos olhos, porque não temos essa capacidade, não estamos nesse estado evolutivo, mais fácil é de compreender. Assim como o fluido universal é difícil entender a maior parte das pessoas que também é matéria. E, no entanto, nós sabemos que é matéria fluídica, que poderá ou não, em certas circunstâncias, ser até tangível. É assim, eu por acaso eu tenho aqui uma dúvida, porque assim,
eu estive aqui no YouTube, eu estive a observar um senhor que tinha um aparelho, ou era um gravador, ou qualquer coisa assim, que ele estava a ouvir, ele ao mesmo tempo que estava o aparelho ali, estava a fazer perguntas e o espírito do outro lado a responder sobre aquele gravador. Será possível isso? Nova tecnologia já é. Tu estás a perguntar, não? Sim, estou a Se é perguntar. possível ele responder a um gravador? Sim. Claro. Ele ouve e se comunica. Ele tem que usar um médium para responder. Tem que ser um médium. Ele tem que usar um médium, claro. Tem que ter um intermediário. Ok. Tem que ter um intermediário. Então, Lembrem-se que, quando nós falamos de comunicação dos espíritos, e aí eu vou lembrar de novo que nós vamos falar mais disso hoje ainda, quando nós falamos de comunicação dos espíritos, é sempre de perispírito para perispírito. A gente já viu isso, quem está fazendo o livro dos médios, quem já leu, perispírito para perispírito, matéria para matéria. O espírito precisa estar minimamente materializado para poder chegar ao nosso nível de matéria. Então, matéria influencia matéria. A nossa compreensão é que é dificultada por causa da nossa falta de capacidade, como disse o Dorino. Mas que nós vamos chegar lá. O curso serve para isso, para despertar um pouco essas questões e entender que não existe só o que eu vejo, o que eu toco, o que eu mexo. Existem coisas maiores. E aí vamos com Kardec. Bom senso e ciência. Já está provado pela nossa ciência atual, na época de Kardec não, que existe uma relação intrínseca entre espírito e matéria, entre não matéria e matéria na espiritualidade. Isso principalmente na área médica. Principalmente na área médica. Mas fique tranquilo, Manel, que isso tudo vai ser respondido. A gente está aqui a despertar a curiosidade e as dúvidas, elas servem para nos motivar a buscar as respostas. Então, fique tranquilo que nós vamos chegar lá. Carolina. Eu queria fazer uma questão, não sei se vou colocar aqui alguma coisa mal, mas porque falamos na questão do passe e da transmissão e da manipulação do fluido. Nós, quando estamos, não a ministrar, mas quando estamos a receber esse fluido através de um médium, isso só é possível por causa da questão também do ectoplasma? Sim, ectoplasma é matéria, exato. Claro. Certo, mas nós conseguimos transmitir isso para outra pessoa por causa do ectoplasma em si, porque, digamos, um médium empresta ectoplasma para manipular aquele fluido, para que chegue aquele fluido na pessoa que está a tomar passe. É essa a minha questão. Ali na sala de passe existem vários fenômenos. Um dos fenômenos é esse que tu falaste agora. É preciso que exista essa manipulação para que aquela pessoa receba isso de uma maneira positiva. Só que o médium ali, ele faz 10% do trabalho. Os 90% são de responsabilidade da espiritualidade. Existem espíritos que trabalham nas salas, nas câmeras de passe, justamente para recolher aquelas energias negativas e dar um resultado para elas, para que aquelas pessoas que estão ali sejam, digamos,
mais higienizadas no sentido espiritual. Então, tem espíritos que já são especialistas nisso, retiram aquelas energias negativas que o médium está a manipular. Não sei se vocês já repararam que a manifestação das mãos do médium, inicialmente, ela sempre faz dessa maneira. Puxa a energia para baixo e joga para o chão. Puxa a energia para baixo, joga para o chão. Tira do corpo. Isso é manipulação de fluido. Então, o que tiver de negatividade ali, que for possível se higienizar, vai acontecer. Mas isso é um processo complexo, não é fácil. Por quê? Imagina que o médium, naquele dia, ele não está bem. Como é que a pessoa faz? Como é que a pessoa fica? Não recebe a espiritualidade não atua? Então, não depende ou não pode depender exclusivamente do médium. Tanto que vocês já devem ter percebido isso. Quando existem poucos médiums na casa, o dirigente da reunião faz um passe coletivo. Já viveram essa experiência? Sim. O que é o passe coletivo? A espiritualidade que está ali, encarregada do trabalho dos passes, faz com que as pessoas que estão na assistência recebam aquelas energias positivas. Isso é manipulação de matéria, de fluido, independente de 1 ou de 100 médiums. O que o médium faz é só tentar condensar um pouco mais essa matéria para que ela fique mais com uma possibilidade maior de ser percebida pela assistência. Que todos somos carne e osso, humanos, ainda numa matéria grosseira. Aos pouquinhos, isso vai sendo melhor entendido. Tudo bem até aqui? Sim. Ou nada bem? Sim, obrigada. Como é que podemos definir o fluido universal? Hein? Ernestina, como podemos definir o fluido universal? Olha, estou sem matéria porque ao apagarem uma parte que eu fiz duplicado, e já não lembro o que é que escrevi. Não? Não. Quem Não pode faço a mínima colaborar? Tenho que mandar imprimir o que É o princípio da matéria, é o elemento primitivo, é o princípio da matéria. Sim. É o princípio básico que dá origem a todas as coisas. Muito bem. Exatamente. Ele tem diferentes características e pode se combinar de várias maneiras, certo? E a combinação do fluido universal pode dar origem a tudo que nós vemos por aí, que nós conhecemos como matéria, e mesmo que nós não vemos. Também pode ser usado no plano espiritual. Também é usado Sim, no plano espiritual. perfeito, Helena. Isso. Pode ser usado e é usado no plano espiritual. Muito bem. Nós estamos mergulhados em fluido universal. Exatamente. Em outros mundos, existe fluido universal? Sim, se ele é o princípio de tudo, existe. Pertence ao universo. Claro. É universal, já por causa disso. E ele pode ser mais ou menos denso, dependendo do adiantamento dos mundos, certo? Exatamente. Aliás, a nossa tendência é para desmaterializar e cada vez ser mais fluídico. Perfeito. Exatamente. Por isso que às vezes eu olho para o Dorindo e nem o vejo. Ele já está num processo extremamente elevado. Estou a emagrecer, mas nem tanto. Adiantadíssimo de fluidez, de purificação. Por exemplo, eu estou a olhar aqui para o Manuel e para a Fátima e só vejo metade de cada um. A outra metade já está se desmaterializando. Pergunta 19. Vamos voltar aqui. Marco, mas tu também. Tu também estás materializado já. Quem? Tu também só te vimos metade. Então você está colocando no teu ecrã, porque eu estou totalmente materializado. Não, O teu ecrã está com problema. Aumenta o contraste.
Pergunta 19. Não pode o homem, pelas investigações científicas, penetrar alguns dos segredos da natureza? Lê a resposta para mim, Helena. A ciência lhe foi dada para seu adiantamento em todas as coisas. Ele, porém, não pode ultrapassar os limites que Deus estabeleceu. Quanto O comentário do Kardec. Quanto mais consegue o homem penetrar nesses mistérios, tanto maior admiração lhe devem causar o poder e a sabedoria do Criador. Entretanto, seja por orgulho, seja por fraqueza, sua própria inteligência o faz joguete da ilusão. Ele amontoa sistemas sobre sistemas e cada dia que passa lhe mostra quantos erros tomou por verdades e quantas verdades rejeitou como erros. São outras tantas decepções para o seu orgulho. Muita gente já morreu por causa disso. Sem Não é? dúvida. Lembram da época quando o homem achava que a Terra era o centro do universo? E aí se manifestava isso, se morria. Porque se você dissesse assim, não é bem assim, não. A Terra não é o centro do universo. Existem coisas que são maiores do que a Terra. Pronto, enforca. Por quê? Porque naquele momento a ciência não conseguia responder a essas indagações. Era uma questão muito limitada àquela altura. Faz lembrar aquele ditado que se costuma dizer: a voz do povo é a voz de Deus. É bem enganoso. É bem enganoso. É verdade. É bem enganoso. Às vezes é o contrário do que Deus estabelece. Pergunta número 20. Dado é o homem receber, sem ser por meio das investigações da ciência, comunicações de ordem mais elevada acerca do que lhe escapa ao testemunho dos sentidos? Resposta. Sim. Se o julgar conveniente, Deus pode revelar o que a ciência não é dado a aprender. Por essas comunicações é que o homem adquire, dentro de certos limites, o conhecimento de seu passado e do seu futuro. Vocês ouviram falar já de alguns desenhos que o... Meu Deus, quem fazia desenho de helicóptero, quem fazia aqueles... Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci fazia, e que ele estava a prever o futuro em não sei quantas dezenas, centenas de anos. Aquilo é uma obra de intuição dele. Ele estava a mostrar que aquilo ali era possível, mas ele era completamente desacreditado pela sociedade da época. E era uma, digamos, um recadinho que ele estava passando: olha, nós podemos fazer isso aqui funciona. Então, isso era um conhecimento de futuro. É possível que nós possamos saber alguma coisa do passado ou do futuro? Sim, só que isso vai precisar ter um sentido. Não é uma curiosidade minha, eu quero saber como vai ser o futuro. Eu vou num vidente, ele vai me dizer algumas coisas do meu futuro ou do meu passado. Se não tiver nenhum sentido, não tem relevância, não tem bom senso, isso não vai acontecer. Não vai servir para nada. E a Carolina, na prece dela agora, ainda há pouco, falou um pouco disso. Muitos médiuns se arvoram nesse sentido, principalmente de desvendar passado e futuro, para tentar responder às angústias e às inquietações
e ao orgulho do ser humano. Por que será que eu estou a sofrer desse jeito? Eu preciso saber por quê. Como será o meu futuro? E aí eu vou lá, normalmente pago para alguém me dar essas respostas. Né? Tudo bem aí? Na 20? Sim. Vamos seguir para 21. 21 já fala do espírito e matéria, já é um outro tópico. A matéria existe desde toda a eternidade como Deus ou foi criada por ele em dado momento? Quer ler, por favor? Alguém lê a resposta? Eu. Pode ler, né, Tina? Só Deus o sabe. Há uma coisa, todavia, que a razão vos deve indicar. É que Deus, modelo de amor e caridade, nunca esteve inativo, por mais distante que logreis figurar o início da sua ação. Podereis concebê-lo ocioso, o momento que seja. Se a matéria existisse antes de Deus... Não era isso que eu queria criar. Não faz sentido. Não faz sentido. Não faz sentido. Essa é até bem fácil. Como? Ia ser fácil? Desculpa, não percebi. Essa pergunta é até bem fácil. Se você comparar ok. que Deus criou todas as coisas, a matéria existe. Percebi que estavas a dizer que seria fácil. Desculpa. 22. Define-se geralmente a matéria como o que tem extensão, o que é capaz de nos impressionar os sentidos, o que é impenetrável. São exatas essas definições? Olha aí, Manuel. É. Do vosso ponto de vista, elas o são, porque não falais senão do que conheceis. Mas a matéria existe em estados que ignorais. Pode ser, por exemplo, tão etérea e sútil que nenhuma impressão vos cause aos sentidos. Contudo, é sempre matéria. Para vós não seria. Claro, eu não conheço. Eu não sou capaz de conhecer, não me é dado esse conhecimento, então, para mim, não existe. Essa é a questão que o Manuel Santos traz. É difícil perceber que o espírito seja matéria justamente por isso. Subpergunta A. Que definição podeis dar da matéria? A matéria é o laço que prende o espírito. É o instrumento de que este se serve e sobre o qual, ao mesmo tempo, exerce sua ação. Desse ponto de vista, pode-se dizer que a matéria é o agente, o intermediário, com auxílio do qual e sobre o qual atua o espírito. E foi o que a Helena trouxe ainda há pouco, na fala dela. Então, o que a espiritualidade responde? Do vosso ponto de vista, a matéria é o que tem extensão, é o que é capaz de impressionar os sentidos. Mas não é só isso. Não é só isso. E aí nós não conseguimos perceber bem porque não nos impressiona os sentidos. Porque até o momento nós só temos 5 sentidos. Não temos mais que isso. Ainda precisamos abrir a boca para falar. Ainda precisamos da audição para escutar o que o outro fala. Em algum momento, nós vamos poder nos comunicar através do pensamento. E aí não vai haver transmissão de voz. Eu não preciso mais desse sentido. Isso um pouco mais para frente. Daqui a pouco nós já vamos ser capazes de fazer isso. Oi, Sandra. Então é assim, ver se eu me entendo. O espírito é matéria num estado sutil ao máximo, certo? Sim, sim. Pronto. Que vai usar a matéria, o corpo, o hiperespírito, num outro nível, menos sutil,
Isso. que, por sua vez, encarnado, vai utilizar uma matéria mais grosseira para poder atuar, certo? Exatamente. É isso. É isso. É isso aí. Mais alguma coisa, Sandra? Não, é só obrigado. A matéria, ela vai mudando de perspectiva na medida em que ela é necessário para algum fim, alguma utilidade. Se nós pegarmos alguns dos livros da série do André Luiz e repararmos em algumas missões, em algumas visitas que eles fazem à Terra, o André Luiz narra que alguns espíritos não podem ser vistos, não conseguem ser vistos por quem está encarnado. Porque nós não conseguimos, com os nossos sentidos ainda muito grosseiros, perceber a sutileza daquela matéria. Outros conseguem. Porque a matéria da qual eles são formados, ela pode ser transformada numa matéria mais grosseira para que eles sejam percebidos. Está claro isso? Uhum. Manuel, está mais claro ou mais escuro para você? Está muito mais claro, e a intervenção da Sandra ajudou-me bastante. Muito mesmo. Muito bem. 23. Que é o espírito? Helena já respondeu, o princípio inteligente do universo. Qual a natureza íntima do espírito? Não é fácil analisar o espírito com a vossa linguagem. Olha isso. Não é fácil analisar o espírito com a vossa linguagem. Para vós ele nada é, por não ser palpável. Para nós, entretanto, é alguma coisa. Ficais sabendo, coisa nenhuma é o nada, e o nada não existe. Eu posso ainda não perceber, porque não sou capaz disso, mas ele existe como matéria, ele está lá. 24. É o espírito sinônimo de inteligência? A inteligência é um atributo essencial do espírito, uma e outro, porém se confundem num princípio comum, de sorte que para vós são a mesma coisa. Vamos lá, deixa eu tentar fazer aqui uma imagem, vamos ver se vai facilitar ou se vai dificultar a vida de vocês. Nós temos no nosso corpo um órgão chamado cérebro. Cérebro é físico ou é não físico? É físico. O cérebro é físico. Físico. Eu consigo tocar no cérebro? Sim. Consigo tocar no cérebro. E quando eu falo mente, Não. a mente é física ou é não física? Não físico. Não física. A mente é o que é a parte não física que eu digo que está no meu cérebro. É o pensamento. Pensamento é um exemplo de uma capacidade mental. O raciocínio, o pensamento. E as emoções? Não físicas. Não físicas. Eu sinto, eu consigo sentir as emoções? Eu sinto tristeza, eu sinto alegria? Sim. E como é que eu sinto isso? Como é que o meu corpo reage a isso? Não é através de estímulos que vão para o meu cérebro e o cérebro manifesta isso para o corpo? Sim. União do que é físico com o que é não físico. Claro. Ok? Quando eu estou triste, eu não fico a saltitar. Mas quando eu estou alegre, eu fico a saltitar para lá e para cá. Eu estou muito alegre. Olha, você está alegre, está a saltitar, está alegre? Estou muito alegre. Por quê? Aconteceu tal coisa na minha vida. Eu manifesto isso no meu corpo. Triste é a mesma coisa. Então, Marcos, são emoções que são questões não físicas que eu leio, entre aspas, com
a minha mente. Essa realidade, no mundo espiritual, dá-se com frequência, quando se faz uma materialização através do pensamento. Sim. Eu materializo, sou capaz disso. Tanto que Joana de Ângeles fala o tempo todo sobre isso. O pensamento é força. O pensamento é matéria. Porque através do pensamento eu posso fazer alguma coisa acontecer. Claro. Antes dela, Jesus Cristo já falou isso há 2000 anos atrás. Quando ele falava da fé. A fé é concreta? A fé é palpável? Não. 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 Energia. É energia. Mas eu sei que eu tenho fé em alguma coisa. Ou emoção também, é um sentimento, não é? É um sentimento, é uma emoção. Exatamente. São coisas não físicas. O psiquismo humano é não físico. Eu agora estou a olhar para vocês e eu sou incapaz de saber o que vocês estão a pensar. Eu não consigo ainda. Claro. Eu chego lá. Porque nós vamos conseguir fazer com que o outro perceba o que nós estamos a pensar sem falar. Num processo evolutivo natural. Todos nós vamos chegar lá. Podemos avançar? Sim. 25. O espírito independe da matéria ou é apenas uma propriedade desta, como as cores o são da luz e o som o é do ar? São distintos uma do outro, mas a união do espírito e da matéria é necessária para intelectualizar a matéria. A matéria é bruta sem o espírito. Vamos fazer assim, vamos pensar em diversos seres humanos. Esses diversos seres humanos que nós estamos a pensar aqui, 10 seres humanos, vocês conhecem. Esses 10 seres humanos têm a mesma capacidade intelectual? Eles são iguais em termos de intelectualidade? Não. Podem ser diferentes, diversos. Eu posso ter um desses 10 seres humanos com muita dificuldade em compreender alguma coisa e um outro desses 10 com uma facilidade imensa. Todos são espíritos e matéria. Mas a matéria intelectualizada daquele que tem dificuldade é menos intelectualizada e daquele que tem facilidade é mais intelectualizada. Isso vai depender de uma quantidade enorme de fatores. Além dos fatores genéticos, fisiológicos, existem também os fatores ambientais. Por exemplo, hoje a malta toda miudinha aí já está a falar outro idioma. Quando nós tínhamos 12, 13, 14 anos, a oferta desses estímulos era muito menor. Hoje a oferta é muito maior. Essa molecada toda, mesmo os miúdos, os miudinhos, já estão a conviver com outro idioma desde o nascimento. Então, quando eles chegam a 10, 12, 13 anos, eles sabem um monte de palavras em outro idioma, no inglês de preferência. E nós ainda temos aquela dificuldade. Em neurociência, isso chama janela de aprendizagem. A janela de aprendizagem para os miúdos está muito mais aberta, escancarada. Para os adultos, ela vai se fechando, se fechando, se fechando, se fechando. Então, é muito mais fácil para uma criança ou para um adolescente aprender um outro idioma do que para um adulto ou para um idoso. Por quê? Porque o ambiente deles é facilitador. O ambiente do adulto não foi tão facilitador assim. Com a tecnologia é a mesma coisa. O que nós estamos fazendo aqui agora, muita gente que está nessa sala, aqui conosco agora,
há 4, 5 anos atrás, nunca nem imaginou que iria fazer isso. Queria participar de uma conferência online, de uma aula online. Nunca imaginou. Não, isso aí não é para mim, não. Isso é muito complicado. Agora, em 2, 3 cliques, você está aqui conosco, está todo mundo junto. O ambiente facilitador. E nós estamos a usar isso. Vocês não imaginam o que não existe, então, num plano espiritual superior, em termos de tecnologia. Se nós conseguimos fazer isso aqui agora. Nós podíamos estar falando com uma pessoa que estivesse do outro lado do mundo, no Japão, na Austrália, na Nova Zelândia, do mesmo jeito que falamos quando estamos do lado um do outro. Isso era absolutamente impossível há pouquíssimo tempo atrás. Intelectualização da matéria. Os nossos miudinhos, os recém-nascidos de 2026, em termos físicos, fisiológicos, corporais, eles são mais adiantados ou mais atrasados do que quem nasceu há 50 anos atrás? Adiantados. Mais adiantados. Os corpos estão melhores. Todo mundo concorda com isso? Sim. Sim. Os corpos estão melhores, porque é a evolução natural. Para receber um espírito mais intelectualizado, eu tenho que ter um corpo melhor. Obviamente que eu estou aqui a falar das regras, né? As exceções, nós sabemos que elas existem. Doenças, síndromes, etc. e tal. Não estou a falar das exceções, apenas das regras. Hoje, não se opera mais do que se operava antes, né? Quase ninguém mais tem dente ciso. Quase ninguém mais faz cirurgia de apêndice. Há algum tempo atrás, era um atrás do outro, né? Está fazendo o que no hospital? Ah, apendicite. Abrir a barriga do sujeito toda para tirar um negocinho de 4 centímetros. Agora, quase não se tem mais isso. O corpo também está a evoluir. Tem um monte de gente, talvez, aqui nesse grupo, que não, o dente ciso não nasceu. Já é um corpo mais evoluído. Tem gente que tem os 4. É diferente um para o outro. Então, o corpo vai evoluindo. Por quê? Porque é necessário para que ele ocupe esse espaço, para que ele ocupe esse mundo. E para que um espírito possa estar junto com ele, intelectualizando essa matéria. Compliquei? Não. Aliás, até que o nascimento, ou seja, se não nascesse os dentes do siso, não mesmo esse. Poder-se-á. Espera aí, eu estou em qual? 26. 26. Já foi a 25A, né? Não, falta dizer o A. 25A. Essa união é igualmente necessária para a manifestação do Espírito? É necessária a vós outros, porque não tendes organização apta a perceber o Espírito sem a matéria. A isto não são apropriados os vossos sentidos. Nós ainda precisamos do corpo para que o Espírito se manifeste. Pode ser que em algum momento esse corpo quase não seja mais necessário. E nós vamos ser luzes em deslocamento para lá e para cá, em outros mundos. 26. Poder-se-á conceber o espírito sem a matéria e a matéria sem espírito? Pode-se. E é fora de dúvida pelo pensamento. Eu só consigo conceber isso pelo pensamento. Não consigo conceber isso concretamente. Só pelo pensamento. Só pela minha capacidade de raciocinar. – 27. Há, então, 2 elementos gerais do universo, a matéria e o espírito. Quem pode ler a resposta? Posso ler, Bianca? Pode ir, Bianca.
Sim, e acima de tudo Deus, o Criador, o Pai de todas as coisas. Deus, Espírito e Matéria constituem o princípio de tudo o que existe, a Trindade universal. Mas ao elemento material se tem que juntar o fluido universal, que desempenha o papel de intermediário entre o espírito e a matéria propriamente dita, por demais grosseira, para que o espírito possa exercer ação sobre ela. Embora, de certo ponto de vista, seja lícito classificá-lo como um elemento material, ele se distingue deste por propriedades especiais. Se o fluido universal fosse positivamente matéria, razão não haveria para que também o espírito não o fosse. Está colocado entre o espírito e a matéria. É fluido como a matéria, é suscetível, pelas suas inumeráveis combinações com esta e sob a ação do espírito, de produzir a infinita variedade das coisas de que apenas conheceis uma parte mínima. Esse fluido universal, ou primitivo, ou elementar, sendo o agente de que o espírito se utiliza, é o princípio sem o qual a matéria estaria em perpétuo estado de divisão e nunca adquiriria as qualidades que a gravidade lhe dá. Outra coisa. O que vocês entenderam disso? Que o espírito não vive sem a matéria, não é? E que a própria matéria faz parte do espírito. E onde é que fica o fluido universal? Eu acho que é a ligação entre espírito e matéria, tem o fluido universal a fazer essa agregação. Ele é quase como a cúpula, a cola que vai juntar as duas coisas, o espírito e a matéria. Ele funciona ali um bocado como a ligação entre os dois. É a base do perispírito. Penso que é isso que ele faz. Boa. Porque senão havia a tal desagregação da matéria. O que tu falaste, Carolina? Não, que é a base do perispírito, não é? Basicamente. Essa cola que o Dorindo fala, não é? Sim, é o perispírito. É o perispírito. Exato. Muito boa imagem. 27A. Esse fluido será o que designamos pelo nome de eletricidade? Dissemos que ele é suscetível de inúmeras combinações. O que chamais fluido elétrico, fluido magnético, são modificações do fluido universal, que não é, propriamente falando, senão matéria mais perfeita, mais sutil e que se pode considerar independente. Então, é matéria. Condensado de uma outra maneira, mas é matéria. Essa minha caneta aqui é matéria. A água nesse copo é matéria. São matérias diferentes, mas que têm como fundo gerador o fluido universal. 28. Pois que o espírito é em si alguma coisa, não seria mais exato e menos sujeito à confusão dar aos dois elementos gerais as designações de matéria inerte e matéria inteligente? Quem pode ler a resposta que não participou ainda? Alguém que nós não ouvimos a voz? Eu posso ler. Vamos lá, Sérgio. As palavras pouco nos importam. Compete a vós formular a vossa linguagem de maneira a vos entenderdes. As vossas controvérsias provêm quase sempre não vos entenderdes acerca dos termos que empregais, ser incompleta a vossa linguagem para exprimir o que não vos feira os sentidos. Toma-lhe uma livrada na cabeça. Continuo. Ou seja, nós fazemos confusão porque não entendemos as coisas e queremos discutir questões que não importam, que são as palavras. Infelizmente, nós ainda precisamos das palavras para nos comunicar. E, às vezes, não nos fazemos entender. Eu falo uma coisa, quem me ouve, ouve outra coisa. Lê o comentário do Kardec, Sérgio, por favor.
Um fato patente domina todas as hipóteses. Vemos matéria destituída de inteligência e vemos um princípio inteligente que independe da matéria. A origem e a conexão destas duas coisas nos são desconhecidas. Se promanam ou não de uma só fonte, se há pontos de contacto entre ambas, se a inteligência tem existência própria ou se é uma propriedade, um efeito. Se é mesmo, conforme a opinião de alguns, uma emanação da divindade, ignoramos. Elas se nos mostram distintas, daí o considerarmos-las formando os dois princípios constitutivos do universo. Vemos acima de tudo isso uma inteligência que domina todas as outras, que as governa, que se distingue delas por atributos essenciais. É essa inteligência suprema é que chamamos Deus. Kardec aí, então, está fazendo um tratado de humildade. Vejam. A origem e a conexão dessas duas coisas, né? Matéria e inteligência, nos são desconhecidas. Se promanam ou não de uma só fonte, se há pontos de contato entre ambas, se a inteligência tem existência própria. Isso tudo nós não sabemos. Nós não sabemos. E ficamos angustiados por não saber. E vamos buscar as respostas dentro das capacidades, das possibilidades que nós temos de compreensão. Mas precisamos entender, e isso não pode ser esquecido por nenhum de nós. Precisamos entender que nem sempre eu vou conseguir, nesta minha existência atual, perceber tudo que está à minha volta. Eu não consigo controlar isso. Eu preciso dar mais valor ao que eu consigo controlar. Por exemplo, eu posso não perceber bem como essa matéria espiritual. Ok, que é uma questão trazida pelo Manuel. Mas eu sei, por exemplo, que eu posso controlar as minhas emoções. Que eu sou capaz de ser menos violento, que eu sou capaz de ser menos agressivo. Pronto, já progredi. E como é que eu sei que eu sou capaz de fazer isso? Porque eu estou a estudar. Então, quando nós estudamos alguma coisa que é imaterial, eu posso falar tanto de energia perispiritual, tanto de matéria, de perispírito, também como posso falar de emoção, de amor, de caridade. E isso eu consigo controlar. E é a expressão do espírito que está a me deixar controlar isso, que eu já consigo fazer isso. Talvez algumas existências anteriores eu não conseguisse. Agora eu já consigo. E a gente tem que dar valor a isso. Essa é uma proposta de controlar o que eu consigo controlar. E fazer como Kardec aqui. Baixar a cabeça para o que eu ainda não consigo. Eu já falei isso em algumas ocasiões, mas talvez alguns de vocês não tenham ouvido ainda. Quem ouviu, eu peço desculpa por ser repetitivo. Por que é que ninguém faz prece assim, ó, olhando para cima, apontando para o céu? Como é que nós fazemos prece? Qual é a nossa postura quando nós fazemos prece? Baixamos a cabeça, porque é uma forma de humildade também, não é? Uma forma de agradecimento. Exatamente. Eu baixo a cabeça, fecho os olhos, reconheço que existe alguma coisa maior do que eu. Kardec coloca aí na frase final do comentário dele, a essa inteligência suprema é que chamamos Deus. Por isso que eu faço prece de cabeça baixa, por isso que eu faço prece de olhos fechados, para poder perceber melhor os meus sentimentos. Isso é intuitivo. Nunca ninguém falou assim, para fazer prece tens que fazer com a cabeça baixa. Não, nós fazemos isso naturalmente. É intuitivo. É intuitivo. A reconhecer o outro. Algumas civilizações, principalmente as orientais, levam isso ao ápice da prática. Por exemplo, a sociedade japonesa faz uma reverência às pessoas que são consideradas pessoas mais importantes.
Quanto mais o tronco se abaixa, mais importante aquela pessoa é. Então, nós, na sociedade ocidental, não fazemos isso. Os orientais, eles fazem isso, mesmo sem se conhecerem. Tem uma autoridade ali, e aquela pessoa é uma autoridade, o japonês ele faz a reverência dele, dizendo assim, eu reconheço o seu mérito. Pode ser um mérito de inteligência, pode ser um mérito, digamos, um mérito da ciência, como pode ser um mérito moral. Tanto faz. Eles têm esse hábito. São mais espiritualizados que nós do Ocidente, ou do que a maioria de nós. Né? Ainda ontem, no jogo do Mundial Japão-Brasil, os adeptos do Japão fizeram uma vênia aos adeptos. Fizeram vênia aos adeptos? Aos adeptos, sim. Agradecer por estarem lá a apoiar. Os atletas. Os atletas fizeram uma vênia aos adeptos, tanto os brasileiros como os japoneses. Perfeito. Reconheço o poder de vocês, reconheço a força de vocês e agradeço por isso. É isso. Perfeito. O exemplo da Helena. Quando nós baixamos a cabeça, nós estamos reconhecendo que existe alguma coisa maior do que eu. Peraí, eu me perdi aqui. Não. Estou para cá, né? Eu estou na 29. Propriedades da matéria. Vamos para outro tópico, então. Propriedade da matéria. A ponderabilidade é um atributo essencial da matéria? Essa pergunta ele está repetindo, escrevendo de outra maneira. Kardec fazia isso. Ele perguntava uma coisa, a espiritualidade respondia. Um tempo depois, dentro do mesmo tópico, ele perguntava a mesma coisa de outra maneira. Às vezes, vocês vão perceber em algumas respostas que os espíritos dizem assim, isso já foi respondido, já falamos sobre isso. Por que estás a perguntar de novo? Às vezes, eles fazem até esse tipo de colocação. Mas Kardec era um cientista, não esqueçam disso. Ele precisava sempre de confirmações. A ponderabilidade é um atributo essencial da matéria como a entendeis, sim. Não, porém, da matéria considerada fluido universal. A matéria etérea e sútil, que constitui esse fluido, vos é imponderável. Nem por isso, entretanto, deixa de ser o princípio da vossa matéria pesada. Vou ler a pergunta de novo, Manuel Santos lê a resposta. Tá, Manuel? Sim. A ponderabilidade. O que é ponderabilidade, gente? Não se pode pesar. Nem medir. Não tem peso. Não se pode pesar, não se pode medir, não se pode tocar, não se pode ver, não se pode ponderar com os sentidos. A ponderabilidade é um atributo essencial da matéria. Manuel Santos, resposta. Da matéria, como eu entendei, sim. Mas, porém, da matéria considerada fluido universal, a matéria etérea e sutil que constitui esse fluido vos é imponderável. Nem por isso, entretanto, deixa de ser o princípio da vossa matéria pesada. É a resposta à tua pergunta inicial. Uhum. É imponderável para nós. Sim. Nem por isso deixa de ser o princípio da nossa matéria pesada. Comentário do Kardec. A gravidade é uma propriedade relativa. Fora das esferas de atração dos mundos não há peso, do mesmo modo que não há alto nem baixo. Porque não é necessário. Porque eu não preciso mais da matéria grosseira. Então as coisas ficam mais fáceis. No aspecto de perceber uma matéria imponderável. Eu não sei se vocês percebem bem isso. Eu já conversei com vocês sobre isso, acho que no primeiro ou no segundo encontro, mas esse tipo de conversa que nós estamos tendo aqui, isso faz parte de discussões filosóficas num nível muito alto
de escolarização. Eu estou mesmo a falar de doutoramentos, de mestrados. Eles discutem isso na universidade. Imponderabilidade da matéria, por exemplo. Isso é nome de um tópico, de uma disciplina. Imponderabilidade, como eu posso provar que a matéria existe se ela é imponderável? Sem ir para o caminho da fé, sem ir para o caminho da religião, cientificamente falando. Neste caso, o pensamento é imponderável. Pensamento é imponderável. Isso aí, pensamento é imponderável. Já comentei com vocês, estou esperando um pouquinho para lançar, para colocar no grupo o artigo científico já publicado, se eu não me engano, na 3ª ou 4ª revista mais importante de medicina do mundo, onde eles fizeram grupos que faziam preces pelos doentes e grupos que não faziam, de pessoas que não tinham crenças. E o resultado disso na recuperação daquela pessoa que estava doente. Existem estudos extensos sobre isso, de décadas. Estudos longilíneos, estudos longitudinais, que não é um estudo de um mês nem de 2, são estudos de anos. Anotando, observando. Daqui a pouco vou colocar isso no grupo. É como o estudo da água também, não é? É a mesma coisa, sim. Estudo de quê? Da água. Qual o estudo da água? Sim, Sandra, posso falar. Desculpa, se calhar estás a falar mesmo que é a experiência do Matsuru Emoto. Exatamente. Tá. Conta para todo mundo. Então, ele fez a experiência da água, congelou a água, normalmente, e ela apresentava cristais de gelo. Depois, com ideias com palavras de ódio e de palavras negativas, e ela congelava cristais de gelo normal. Com monges e palavras de paz e amor, e ela aparecia com cristais lindíssimos, iguais àqueles cristais de neve, e assim, também foi feita a mesma experiência com o arroz, com arroz, e viu-se que ele tinha tendência para deteriorar-se com a vibração de ódio e esse tipo de vibrações mais baixas, e vibrações mais altas, conseguia estar melhor, ter mais durabilidade. Isso também é científico, sim. O arroz, por acaso, não sabia, agora é água, sim. Existem relatos de pessoas que eram muito próximas ao Chico Xavier. Olha, por falar nisso, ele hoje faz 24 anos que partiu para o mundo espiritual. Hoje, né? 30 de junho. É. Existem pessoas que eram muito próximas a ele, que viam, claro, médicos, né? Que viam uma transformação da água fluidificada por ele. Conseguiam enxergar isso, que é exatamente o que a Sandra e a Helena colocaram agora, dessa experiência científica. Aliás, mesmo em casa, quando nós fazemos o Evangelho, não sei se já fizeram essa experiência, ao magnetizar a água, se estivermos atentos, não é sempre, não é? Mas se estivermos atentos, ficamos com a sensação, ou pode ser nosso pensamento, a nossa ideia, não é? Que ela está mais cristalina. Não. Parece que está a cair assim uns raiozinhos. Uhum. Sim, umas coisinhas muito... Já vi muitos relatos. Mas façam essa experiência para ver se também não é só comigo. Já ouvi muitos relatos desses, igual o seu. Pois. Muito bem. Espetacular. Esse tópico seria bom se pudéssemos colocar essa experiência no grupo. O que vocês acham? Sim. Sim. Colocar essa experiência no grupo. Alguém pode ficar responsável por colocar isso no grupo? Sim? Sim. Ok. E aí todos vão ter o teor completo desse relato. Vai ser bom. Número 30, pergunta 30. A matéria é formada de um só ou de muitos elementos?
de um só elemento primitivo. Os corpos que considerais simples não são verdadeiros elementos, são transformações da matéria primitiva. Repetindo. A matéria é formada de um só ou de muitos elementos? De um só elemento primitivo. Qual é o nome do elemento primitivo? Fluido universal. Boa. Os corpos que considerais simples não são verdadeiros elementos. São transformações dessa matéria primitiva, são transformações do fluido universal. Quanto mais complexo, mais transformações. 31. De onde se originam as diversas propriedades da matéria? De novo, ele vai falar das modificações. São modificações que as moléculas elementares sofrem por efeito da sua união em certas circunstâncias. Aí vou eu de novo com o exemplo da água, né? Que para mim é o exemplo mais simples. 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio, eu consigo beber a água. Mais um de oxigênio. H2O. Se eu colocar mais um átomo de oxigênio, ela vira água oxigenada. Eu não posso beber. Não faz bem para o meu corpo. H2O2 não faz bem para o meu corpo. É água oxigenada, que se usa, às vezes, até em hospitais para fazer limpeza de ferimento. Uma molécula a mais, um átomo a mais de oxigênio. Só um átomo. Está aqui o que os espíritos dizem. De onde se originam as diversas propriedades da matéria? São modificações que as moléculas elementares sofrem por efeito da sua união em certas circunstâncias. No exemplo que eu dei, a molécula elementar seria o hidrogênio e a outra molécula elementar seria o oxigênio. Eu coloco 2 moléculas de hidrogênio e 1 de oxigênio, bebo a água. Coloco 2 de oxigênio e 2 de hidrogênio, limpo o ferimento. Ou tem gente até que tinge cabelo com água oxigenada. Tinge os pelos. Já viram isso? Sim. Não se bebe. É água, mas não se bebe. 32. De acordo com o que vim de dizer, os sabores, os odores, as cores, o som, as qualidades venenosas ou salutares dos corpos não passam de modificações de uma única substância primitiva? Resposta: sem dúvida, e que só existem devido à disposição dos órgãos destinadas a percebê-las. Qual é a diferença entre o remédio e o veneno? Em muitas situações, por exemplo, com que eu faço uma vacina? A partir do veneno. Pronto. Uma vacina contra mordida de cobra. Qual é a substância principal? O veneno de cobra. O veneno da própria cobra. Qual é a diferença, então, do remédio para o veneno? A combinação e a quantidade daquela substância. Está claro isso? Sim. Comentário do Kardec. A demonstração desse princípio se encontra no fato de que nem todos percebemos as qualidades dos corpos da mesma maneira. Enquanto uma coisa agrada ao gosto de um, para o de outro é detestável. O que uns veem azul, outros veem vermelho. Que para uns é veneno, para outros é inofensivo ou salutar. Nós somos corpos complexos, né? Por que alguns de nós têm alergia a alguma coisa, outros não têm alergia a nada? A mesma substância que entra no meu corpo entra no corpo do outro, mas a mim faz mal, ao outro não. Porque dentro do meu corpo estão combinações
que, ao receberem aquela substância, vão me fazer mal. E no outro, não. No outro, talvez outra substância, que ele às vezes nem sabe. Os princípios da alergia a um medicamento, a uma comida, a uma substância, são basicamente esses. 33. A mesma matéria elementar é suscetível de experimentar todas as modificações e de adquirir todas as propriedades? Sim, e é isso o que se deve entender quando dizemos que tudo está em tudo. Comentário do Kardec. O oxigênio, o hidrogênio, o azoto, o carbono e todos os corpos que consideramos simples são meras modificações de uma substância primitiva. Na impossibilidade em que ainda nos achamos de remontar, a não ser pelo pensamento, a esta matéria primária, esses corpos são para nós verdadeiros elementos e podemos, sem maiores consequências, tê-los como tais, até nova ordem. Ou seja, até que nós possamos evoluir. Até que nós saiamos do nosso estágio inicial de compreensão, de percepção das coisas. Tem um asterisco aqui, ó, quando dizemos que tudo está em tudo, né? O Kardec faz uma observação, que é essa observação que está a seguir aí. Quem lê, por favor, quem não leu ainda, quem ainda não leu, por favor, se manifeste. Vamos, gente. Eu leio. Por favor, Fátima. Este princípio explica o fenómeno conhecido de todos os magnetizadores e que consiste em dar-se pela ação da vontade a uma substância qualquer. A água, por exemplo, propriedades muito diversas, um gosto determinado e até as qualidades ativas de outras substâncias, desde que não há mais de um elemento primitivo, e que as propriedades dos diferentes corpos são apenas modificações desse elemento. O que se segue é que a mais inofensiva substância tem o mesmo princípio que a mais deletéria. Assim, a água, que se compõe de uma parte de oxigênio e de duas de hidrogênio, se torna corrosiva, duplicando-se a proporção do oxigênio. Transformação análoga se pode produzir por meio da ação magnética dirigida pela vontade. Pronto. Kardec deu o mesmo exemplo da água e me copiou. A água pode ser corrosiva. Sim. Se eu acrescentar mais um elemento de oxigênio. Ela é tão corrosiva que ela descolore o meu cabelo, o meu pelo. Tira a cor natural dele. E limpa alguns tipos de ferimento. Esse também é o mesmo princípio do veneno que nós colocamos aqui. 33A. Não parece que esta teoria dá razão aos que não admitem na matéria senão duas propriedades essenciais, a força e o movimento, entendendo que todas as demais propriedades não passam de efeitos secundários que variam conforme a intensidade da força e a direção do movimento? É acertada essa opinião, falta somente acrescentar, e conforme a disposição das moléculas, como mostra, por exemplo, um corpo opaco, que pode tornar-se transparente e vice-versa. Essa imagem que a espiritualidade traz do corpo opaco e do corpo transparente é perfeito. Você pode um vidro, por exemplo, que nós temos em casa. Eu posso ter um vidro opaco e um vidro transparente, mas a matéria é a mesma. A diferença é a disposição das moléculas. Um me permite ver através dele e o outro não me permite ver através dele, porque a disposição das moléculas é diferente. Isso é fascinante. É a mesma molécula.
Eu consigo fazer com a minha inteligência uma composição diferente e crio uma outra coisa. Consigo criar uma outra coisa. Isso também vai acontecer com o pensamento, que é energia, que é matéria. Vocês já devem ter falado em algum momento o seguinte: olha, eu adoro conversar com fulano, tem uma energia tão boa. Ou o contrário. Nossa, quando eu estou perto do ciclano, só falta eu passar mal. É energia. Tem o corpo opaco. É o corpo, Sandra. João. Oi, João. Era há pouco que eu ia falar, mas já passou. Sei lá. Ih, eu te cortei, João, desculpa. Não, sei lá. Há de haver uma próxima. Então vamos. 34. Está-me a ligar agora. As moléculas têm forma determinada? Certamente as moléculas têm uma forma, porém não sois capazes de apreciá-la. De novo, não somos capazes. 34A. Essa forma é constante ou variável? Constante é das moléculas elementares primitivas. Variável das moléculas secundárias. Claro, isso é lógico. Que mais não são do que aglomerações das primeiras. Porque o que chamar de molécula ainda longe está da molécula elementar. Vocês estudaram na escola, vocês devem lembrar disso, que a menor molécula tem o nome de... Como é que é o nome Átomo. da menor molécula? Gilda. O átomo. Átomo. Átomo significa, na etimologia da palavra, átomo é a, não. A significa não. E tomo, parte. Não dá para dividir, não dá para ter parte disso. É a menor parte. Aí eles vão e criam, o homem cria laboratórios em que ele já consegue dividir o átomo. Ele já consegue fazer com que o átomo seja repartido em centenas de partes. Então, o átomo já não é mais a menor parte de uma molécula. Por isso que Kardec coloca aqui, os espíritos colocam aqui, porque o que chamar de molécula ainda longe está da molécula elementar. Não é o elementar o que nós achávamos que era elementar. O nosso átomo não é o mais elementar. Ainda existem coisas mais elementares que o átomo. Nós estudamos na escola também que os organismos unicelulares, vocês lembram dessas definições? Em biologia, organismo unicelular, que só tem uma célula, era o organismo mais simples da natureza. Já está provado que não é. Existem organismos mais simples do que os unicelulares. Quando nós saímos da escola, eu não sei há quanto tempo atrás, aquilo era verdade. E agora não é mais. Não tem nenhuma geração ainda de diferença. Mas não é mais verdade. Nós somos atropelados pela ciência. Pois não, pode falar. Assim, a divisão do átomo e depois dos respectivos compostos de elétrons e não se chegou à conclusão que era energia. Que o quê? Que dividiu-se o elétron e mais ainda, não é? Aquela situação da fenda quântica que se descobriu que é que existe a energia no fundo. Isso, exatamente. Eles chegaram na origem da energia. Mas também na altura já se dizia que um átomo pode ser dividido em várias partículas. Sim. Não O é? que a Sandra está a dizer é que Exatamente. nessa divisão de partícula, o homem começou a perceber que é dali que vem a energia. Exatamente. Só que aí ele para aí, né? Ele não consegue explicar além disso. Tá bom, e a energia vem de onde?
Porque a energia não tem o comportamento que o homem espera. Pronto, não consigo explicar. Não se consegue, exato. Não se sabe de onde vem, claro. Não consigo explicar. Então, lá naquela pergunta 19, quando nós começamos, lá na 19 hoje, deixa eu voltar nela aqui, só para lembrar, aqui, ó, não pode o homem, pelas investigações científicas, penetrar alguns dos segredos da natureza. Ele vai penetrar os segredos da natureza e vai acabar em outro segredo da natureza. Ele vai respondendo as questões. Quando chega no limite da lógica e do entendimento, ele para. O cientista para e fala, daqui eu não consigo passar. Então, tem que ter alguma coisa maior que eu não entendo. Agora andamos às voltas com a física quântica, não é? Exatamente. Agora, o assunto atual é a física quântica. Física quântica. Espaço universal, 35. O espaço universal é infinito ou limitado? Quem é que pode ler a resposta, por favor? Alguém que não participou ainda. O João. Bora, gente. Tem gente dormindo aí. Tem gente dormindo. João. Posso? Posso ler? Vamos, claro. Infinito, supõe-no limitado, que haverá para lá de seus limites. Isto confunde a razão, bem eu sei. No entanto, a razão que te diz que não pode ser de outro modo. O mesmo se dá com o infinito em todas as coisas. Não é na pequenina esfera em que vos achais que podereis compreendê-lo. Supondo-se um limite ao espaço, por mais distante que a imaginação o coloque. A razão diz que, além desse limite, alguma coisa há, e assim gradativamente, até ao infinito. Porquanto, embora essa alguma coisa fosse o vazio absoluto, ainda seria espaço. Comentário do Kardec, João. Supondo-se um limite ao espaço, por mais distante que a imaginação o coloque, a razão diz que, além desse limite, alguma coisa há, e assim, gradativamente até ao infinito, porquanto, embora essa alguma coisa fosse o vazio absoluto, ainda seria espaço. Está misturado aí, eu acho, hein? É. Né? Eu vou corrigir isso depois. Eu acho que o comentário do Kardec está aqui dentro da resposta. Sim, sim. Né? Sim. Vamos lá. O espaço universal é infinito ou é limitado? É infinito. É infinito. Infinito. Resposta da espiritualidade. Supõe-se no limitado que haverá o que haverá para lá de seus limites, né? Óbvio, então é ilimitado. É infinito. Se tivesse limite, para lá continuava a ser sempre infinito, sempre infinito, sempre infinito. E aí Ora, a gente enlouquece. A gente enlouquece. Porque eu não consigo compreender nem o meu planeta, aliás, nem o meu país, nem o meu continente. Você imagina se eu vou conseguir compreender um espaço que é infinito. Eu ainda não tenho essa capacidade. Não se consegue compreender nem o micro nem o macro. Não. É só mesmo que nós conseguimos ponderar, é verdade. Está ao nosso alcance. O micro e o macro são mistérios. E não só para nós, para cientistas. 36. O vácuo absoluto existe em alguma parte no espaço universal? Vocês lembram da definição de que é vácuo? É vazio. Ausência, né? Não há o vácuo. O que te parece vazio está ocupado por matéria, que te escapa aos sentidos e aos instrumentos, aos nossos instrumentos. Aos nossos instrumentos. Não a outros. Então, existem instrumentos que nós também não conhecemos. Existem, e aí eu volto lá no Da Vinci, né? Existem situações onde eu sou apresentado a esses instrumentos, mas eu sequer acredito que eles existem. É mais fácil eu negar. Fala-se muito também nos buracos negros no espaço, mas que no fim desses buracos há qualquer coisa. Sim.
Há sempre qualquer coisa. Há alguma coisa. Mas Nós, aparecem os buracos brancos também. Sim. nós não conseguimos ainda penetrar nisso para entender como é que funciona aquilo ali, né? Que é uma dobra do espaço, por exemplo, né? Uma dobra, quando eu olho para alguma parte do universo e aquilo está meio que dobrado, ali são dois mundos. Quer dizer, se consegue perceber isso, Kardec não teve a oportunidade de perguntar isso para os espíritos, porque não existia isso ainda como descoberta científica. Não existia. Mas eu não sei se vocês já viram filmes, séries, onde a mesma pessoa vive duas vidas. É o tempo que não podemos medi-lo da mesma forma. Como é que nós podemos admitir isso no espiritismo, se o espírito é um, encarnado no corpo que é um? Eu não posso viver duas vidas diferentes. Eu vivo uma vida, num plano. Quando essa vida se extingue e o corpo vai embora, eu me preparo para viver uma outra vida. Pode ser um desdobramento. É o que, Dorindo? Pode ser um desdobramento. O espírito, segundo eu li não sei onde agora, desloca-se a uma velocidade de 300 mil quilómetros por segundo. Não, sim, claro que pode. O que eu estou a me referir é de que em alguns filmes e algumas produções cinematográficas, a mesma pessoa tem duas vidas paralelas. Ah, sim. Ela vive dois mundos diferentes. Sim. É ótimo para nos divertir, né? Sim, mas o espírito é indivisível, não se divide. É impossível. É impossível. Por isso é que eu estava falando de desdobramento. Na 9h18, nós terminamos o capítulo 2, vamos para o capítulo 3, da criação. Que eu gostaria muito de pedir a vocês, porque agora as coisas começam a ficar um pouco mais concretas, tá? Principalmente de acordo com a nossa formação religiosa. Quase todos nós viemos do catolicismo. E aqui agora nós vamos começar a esbarrar nisso. E aí seria muito bom que vocês pudessem ler esse capítulo 3 com muita calma, perguntas e respostas. Quando se depararem lá com o povoamento da Terra, Adão, diversidade das raças humanas, façam um contraponto com o que nós aprendemos até hoje, com o que é verdade para nós até pouco tempo atrás, para tentar entender isso. Percebam como essas questões, lá de 1850 e pouquinho, quando Kardec coloca isso organizado para nós, essas questões elas eram muito fortes também naquela altura. E ele colocar essas coisas, como ele coloca aí no livro, arrumadinha desse jeito, de forma didática, nós começamos a entender por que aconteceu lá o Alto de Barcelona. Já ouviram falar no Alto de Barcelona? Sim. Acontece por conta disso, porque são informações completamente divergentes do poder da altura, da época. Então, eu tenho que queimar esses livros todos mesmo. E a brincadeira toda começa aí. Nesse capítulo 3, ele é fundamental para nós podermos entender muito dos motivos pelos quais o espiritismo é combatido pelas outras religiões, pelas outras crenças, se nós pudermos dizer assim. Bom, eu tenho mais 8 minutinhos aqui, eu quero mostrar para vocês, não sei se vocês estão vendo aí, Sim. Revista Espírita. Uhum. Nós vamos começar a usar, eu vou começar a estimular que vocês comecem a fazer leituras concomitantes com o Livro dos Espíritos, na Revista Espírita.
e eu vou procurar uma fonte para deixar disponível para vocês, sem cometer nenhum crime de direito autoral. Existem fontes que disponibilizam esses trabalhos, essa obra toda do Kardec gratuitamente. Então, eu vou procurar e vou postar no grupo. Marco, a FEP tem isso. A FEP tem, mas eu não sei se eu posso fazer download gratuito. Mas eu posso falar com eles. Tem que perguntar isso lá. Porque algumas coisas ela permite que faça e outras não, por conta de direitos autorais. Eu entendo, mas existem outros lugares onde nós conseguimos isso. Enfim, eu vou buscar isso. E aí nós vamos começar a entender que a Revista Espírita, ela era o correio, ela era o e-mail de hoje, ela era o SMS, né? A comunicação que todas as pessoas que estavam interessadas no espiritismo na altura faziam com Kardec, que ajudou a comprovar uma série de informações do Livro dos Espíritos, do Livro dos Médiuns, do Céu e Inferno e por aí vai. Então, nós temos que tomar um pouco mais de contato com a Revista Espírita, sem grandes compromissos, como nós vamos ter com o Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos é leitura obrigatória. Então, o TPC de vocês para a semana que vem vai ser leitura do capítulo 3 e resposta a algumas questõezinhas que eu vou colocar lá. Isso é obrigatório. Como plus, como alguma coisa para complementar, nós vamos sugerir alguns tópicos da Revista Espírita, tá? Porque eu sou do conjunto de pessoas que leem Espiritismo, que gostam do Espiritismo, que estudam, que concordam que a Revista Espírita é muito pouco falada, muito pouco lida, muito pouco compartilhada com as pessoas que estão a estudar as obras básicas. E as obras básicas estão todas ali. Só que elas estão com depoimentos, estão com entrevistas, estão com práticas, com exemplos práticos das coisas que estão colocadas no Pentateuco kardeciano, nos 5 livros. Então, eu vou estimular que vocês leiam, façam leituras também dos tópicos da Revista Espírita. E vou tentar colocar no grupo esses tópicos. Tá? Talvez até as revistas inteiras, se eu conseguir. Eu acho que eu consigo, já tenho alguma pista de onde vou conseguir isso. Buscar em sites é fácil. Você consegue ler tudo no teu computador, no teu telemóvel, é de graça. O download é gratuito. Eu só não sei se eu posso disponibilizar para um grupo. É isso que eu vou checar. Mas há o livro à venda também, não é? À venda. A SEC tem este livro? Tem. A SEC tem. Se ela não tiver, ela manda trazer da FEP. Não tenho. Pelo menos que eu visse, acho que não. Eu comprei os meus exemplares lá, na SEC. A SEC? Sim. Há quanto tempo? Eu pedi que trouxesse e o Tosé trouxe para mim. Ok. Pediu a FEP. Porque esses exemplares que eu tenho são da FEP. É tudo da FEP. Tá? Olha, mas se tu quiseres, eu posso também falar com eles. Eles podem nos mandar os links para ser com maior acesso ao grupo. Seria ótimo se não... Deixa eu ver, que amanhã depois... Se não tiver nada de direito autoral aí, tá ótimo. Pois. Pode ser. Depois digo-te alguma coisa. Claro. Queridos, questões para nós encerrarmos nesses 5 minutos finais. O que é que ficou hoje para vocês? Quem não falou, se puder falar, para a gente poder todos participarem, seria ótimo. Carlos está por aí ainda? Sim. Carlos, quero ouvir tua voz, querido. Fala comigo. Isto é assim. O bom professor é aquele que me faz gostar da matéria. Eu pensava que ia estar aqui 2 horas, falo abertamente, a fazer com que a espécie de um frete. Gostei, 2 horas era muito tempo, passou rápido,
não fixei muito, porque não tenho bases para isso, mas gostei e acho que vai ser bom para mim. Provavelmente irei, se da próxima vez continuar com este interesse, que poderei vir realmente a aprender alguma coisa, não é? Foi bom. Isso é aos pouquinhos. Foi positivo. Fique tranquilo. Quem mais está conosco hoje pela primeira vez? Deixa eu ver quem está por aqui. Por aqui, Gilda. Gilda está conosco pela primeira vez. Sim, bom, hoje para mim foi mais ver a dinâmica do curso. O meu livro é, por acaso, em espanhol, então pois tive que ir lendo as diferenças e depois não consegui participar, porque não sei se ao trasladar do espanhol para português ia ter o mesmo sentido. Mas então o que eu vou fazer é comprar um livro em português e assim tentar participar. Gilda, tu lês em português bem? Sim, sim. Então, eu vou postar de novo. Tem um link no grupo, mas que tu não tem acesso porque entraste hoje. Eu vou postar de novo o link do livro em PDF para tu teres também, se quiser, tá? Ok, obrigada. Vou postar novamente. Quem não falou ainda, gente? Por favor, quem não falou? Bom é ouvir a voz de todo mundo, né? Quem é que não falou ainda? Tem um monte de gente dormindo aí. Maria José e o Raul, não os ouvi. Nós estamos a ouvir, estamos atentos e estamos a aprender muita coisa. Boa. Boa. Patrícia, está por aí, Patrícia? Sim, estou aqui, estou. Foi uma aula de muita aprendizagem, gostei muito. E tenho que mudar muita coisa ainda. Tá. Eu sei que esse assunto é um assunto meio maçante, porque é muita ciência e muita coisa que a espiritualidade diz que nós não conseguimos perceber ainda e tenta explicar por que não conseguimos perceber, mas é necessário para a gente poder andar, para a gente poder caminhar. É a base do conhecimento. Muito bem. Então, amanhã vocês vão ter um TPC no grupo e se eu conseguir postar os links, eu posto os links e a Helena também vai ver a questão lá da Revista Espírita e vamos em frente. E faz a nossa prece final para nós acabarmos na hora. Alguém que não fez ainda, se possível. Um de cada vez, não falem ao mesmo tempo. Ninguém se habilita a fazer a nossa prece final? Espírita foge de fazer prece em público, né? Como é difícil a primeira, depois vai, né? Depois vai normal. Mas a primeira é difícil. Ninguém se habilita? Muito Posso bem. ler eu? Sandra, muito obrigado, querida. Vamos em frente. Agradecemos por este momento de aprendizagem que nos foi muito salutar, muito inspirador para o nosso trajeto. Agradecemos este convívio de aprendizagem, todos os nossos guias que nos orientam e que estão presentes conosco sempre nesta nossa jornada, e aos que estão presentes também nesta aprendizagem deste grupo. Estamos muito de coração cheio com o que aprendemos hoje e com vontade de aprender mais na companhia de Deus, Pai, do Mestre Jesus
e dos nossos protetores. Um bem-aja, que assim seja. Que assim seja. Assim seja. Queridos, foi um prazer estar com vocês. Depois de um longo e tenebroso inverno, espero que vocês estejam firmes no propósito de nós continuarmos a aprender um pouquinho mais e vamos em frente. Uma excelente semana para todos vocês. Fiquem com Deus. Igualmente. Obrigada, boa semana para todos. Obrigada. Boa semana para todos. Boa noite. Até.